noite a todos que estão nos ouvindo agora. Esta é uma live promovida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria e equipe de funcionários que está atualmente trabalhando em home office durante a quarentena. O objetivo do Sindicato dos Engenheiros com essa iniciativa, como sempre ressalta o nosso presidente Murilo Pinheiro, é manter os debates promovidos pela entidade, agora utilizando-se exclusivamente das ferramentas online devido às circunstâncias da pandemia. Eu sou Jonas da Costa Matos, eu sou gerente do Departamento Jurídico do Sindicato e terei o prazer e a honra de conversar com a doutora Ivani Contini Bramante, que é a eminente desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, da 2ª Região. Nosso tema aqui hoje é de grande importância para todos. Vamos falar sobre direitos trabalhistas e previdenciários e as mudanças e os impactos na vida dos profissionais. Doutora Ivani, caiu um pouco o áudio aquela hora, a doutora estava falando sobre a aplicação dessa emenda 103 para o âmbito federal. Como fica com relação aos estadual e municipal? A emenda constitucional, ela regula já, de plano, ela já é eficaz para os servidores federais, estatutários. Para os servidores estatutários, estaduais e municipais, vai depender da lei estadual, vai depender da lei municipal. Perfeito. Aí tem que ver se tem a lei no estado e tem a lei no município. Agora, servidores seletistas, a emenda vale já. E sociedade de economia mista e empresa pública só contrata pelo regime seletista. Exato. Vale já e não precisa de lei estadual e nem de lei municipal, porque eles são seletistas, regime geral. Certo. Doutora Ivani, certo? Perfeito. Tem uma outra questão que está gerando muita dúvida. Como é que fica essa questão da idade? 70 ou 75? Como é que a gente define essa questão? Olha, na minha interpretação é 75. 75? 75, porque a emenda constitucional no artigo 201, parágrafo 16, ela nos remete à idade que está no artigo 40. Lá no capítulo do servidor público, fala de 75. Entendi. Então, na minha opinião, é 75 anos agora. Que é o que está valendo para o Supremo Tribunal Federal, né? Que está valendo para o servidor público em geral. Para os estatutários, está valendo 75 a compulsória. E o seletista? Então, como lá está no artigo 201, regime geral, parágrafo 16, nos remete ao artigo 40. Então, quando fala de sociedade de economia e emprego público, me remete ao artigo 40, o artigo 40 me fala de 75 anos. Então, na minha opinião, é 75 anos. Também. Verdade. O parágrafo 16 fala isso. Os empregados dos consórcios públicos, as empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40, exatamente como a doutora falou. Então, aí o artigo 40 fala 75, concorda? Perfeito, perfeito. Perfeito? Perfeito. Doutora Ivani, pode falar alguma coisa mais que tenha de particularidade com relação a essas alterações, que está todo mundo ouriçado com essas alterações? Mais alguma particularidade? Bom, o pessoal está perguntando da aposentadoria espontânea ou compulsória, se fere o princípio da dignidade da pessoa humana, não é isso? Isso. Olha, ninguém impede o trabalhador aposentado de voltar a trabalhar. Ninguém impede. Ele pode aposentar e continuar trabalhando. O que é proibido é cumulação de aposentadoria pelo setor público com
um outro cargo público. Então, esse indivíduo que é engenheiro, por exemplo, que se aposentou com 75 anos, ele não está impedido de continuar trabalhando na atividade privada, por exemplo. Ele pode trabalhar. Como é vacância do cargo, o que o poder público entende é que ele não pode ter alguém ocupando um cargo acima de 75 anos. É preciso liberar o cargo para contratar outra pessoa, entendeu? Perfeitamente. Então, uma das formas de vacância do cargo público estatutário ou emprego público na sociedade de economia mista e empresa pública é a aposentadoria compulsória. É forma de vacância do cargo. Então, o cargo fica vago por força de lei. Por isso que a pessoa não pode continuar ali ocupando, porque ela se ela continuar trabalhando ali, ela pode, o judiciário pode entender no Tribunal de Contas que ela nem tem direito ao salário, porque é caso de vacância do cargo. Ele não pode ser continuado preenchido com aquela pessoa. Verdade. Entendeu? Entendi, perfeitamente, perfeitamente. Doutora Ivani, nós misturamos os assuntos, nós somos, como está caindo alto... Não tem problema, pode perguntar. Então eu vou misturar os assuntos aqui, à medida que for surgindo, mistura. Vamos misturar tudo. Tem uma pergunta aqui, como a doutora Ivani, que é lá desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda desembargadora, eficiente, pessoa muito gabaritada. Como a senhora tem entendido, notado a importância da atuação do sindicato, especialmente nesse momento de pandemia, doutora Ivani? Olha, este momento é o momento que o sindicato tem que fazer história, porque é o momento que o trabalhador mais precisa da atuação sindical. Nós temos milhares de dissídios coletivos para cuidar do meio ambiente, oferecer o álcool gel, afastar as pessoas que estão no grupo de risco, verificar a redução de jornada e salário de forma que não haja muita precarização, de forma que haja complementos salariais, de forma que sejam mantidas as que estão na norma coletiva. Existem normas coletivas vencendo a vigência agora nesse período, doutor Jonas, e nós não estamos conseguindo fazer negociação, o sindicato não consegue reunir os trabalhadores, o sindicato tem que se inovar, fazer assembleias por videoconferência, igual nós estamos fazendo aqui, criar aí plataforma Zoom, sei lá o que, para fazer assembleia com os trabalhadores. Não consegue negociar com a empresa, porque às vezes a empresa está fechada, está desativada, os trabalhadores, está cada um na sua casa, você não consegue ter contato para fazer uma assembleia. Existem casos que o sindicato está fazendo pedidos de liminares no judiciário, de referendo de uma assembleia posterior, porque ele não consegue encontrar todo mundo. Então, nós temos, assim, milhares de inovações. As empresas estão fazendo acordos individuais, às vezes lesivos. É hora do sindicato fazer a fiscalização para tomar as providências, entrar com as ações cabíveis, tentar entrar em contato com a empresa para entrar no processo negocial, ainda que a posteriori, como o Supremo determinou. Então, eu acho que é hora do sindicato ficar muito, muito, muito atento. Eu acho que o protagonismo do sindicato e da Justiça do Trabalho estão em alta. O Covid-19 e a pandemia colocaram na centralidade o direito do trabalho na relação trabalho e capital. E mostrou que sem o trabalho, o capital não vai para frente. Todo o capital precisa do trabalho para avançar. Então, é uma forma até de traçar um rumo para o futuro do sindicalismo, traçar um rumo para o futuro do direito do trabalho, um direito do trabalho mais flexível, mais dúctil, baseado mais em negociação coletiva, baseado mais numa relação mais aberta com o sindicato, justamente para resolver todos esses problemas. E nós vamos ter um protagonismo muito grande do sindicato no pós-pandemia.
porque muitas empresas vão necessitar de negociações coletivas no pós-pandemia. Eu tenho empresas aí que não vão conseguir retomar 100%, com 100% dos seus trabalhadores, empresas que já estão fechando, falindo. Algumas empresas mudaram até a produtividade, né? Por conta de que a necessidade atual agora são outros bens de consumo, diferentes daqueles bens de consumo do passado. Hoje, por exemplo, na área da educação, todas as faculdades estão se adequando para aulas telepresenciais, e isso vai ser o futuro da educação no Brasil. Não tem volta, algumas coisas não têm volta. As novas tecnologias, elas vieram para ficar, o teletrabalho veio para ficar, muitas empresas perceberam a economia que isso traz, economia de combustível para a sociedade. Olha, doutor Jonas, eu não paguei uma multa de trânsito nesse semestre. Nem gastou combustível. E nem gastei combustível. Doutor Ivani. Então, até mesmo a arrecadação vai ter que mudar, porque se o poder público quiser sobreviver só de multa de trânsito, não vai ter mais. Já era. Já era. Então, assim, é uma reformatação da sociedade em geral, da cultura em geral, da valorização do ser humano, da saúde e do trabalho, porque são dois bens jurídicos que foram super revalorados, né, neste momento. E por isso nós temos leis todos os dias, medidas provisórias e mudando tudo. E nós estamos tentando nos adequar na marra, numa nova sociedade. É verdade. Doutora Ivani, estou interrompendo toda hora porque eu estou gostando da conversa. É uma conversa. A senhora estava falando sobre aquela diferenciação entre home office e teletrabalho. Cortou bem naquela hora. Volta nesse assunto que é o assunto do momento. Vamos lá. Olha, home office significa trabalho em casa. Eu posso ter uma costureira trabalhando em casa. Eu posso ter uma secretária organizando a agenda do chefe em casa. Mas não é teletrabalho. Teletrabalho é em casa. Mas ele é feito com as ferramentas da telemática. Eu preciso usar o computador para trabalhar em teletrabalho e não é usar o computador offline. Eu preciso que ele esteja online. E online, não só unidirecional, mas bidirecional com a empresa. Então, o trabalhador está em casa, ele entra no computador mãe da empresa, pega os dados para trabalhar, aí ele volta, coloca lá os dados no computador mãe. Por exemplo, eu, desembargadora, estou em teletrabalho. Eu entro no computador do tribunal, entro lá na intranet, entro nos processos, pego os processos, faço um voto, coloco lá, né, no PJE, aí eu abro aqui o meu computador, numa audiência telepresencial, participo do julgamento telepresencial, o advogado entra, faz sustentação oral, eu converso com o advogado, julgo, publico. Novos então, tempos. Novos tempos. Novos tempos. Exatamente. Então, eu estou em teletrabalho. E trabalhando mais do que se eu estivesse lá no tribunal, entendeu? Pura verdade. Porque o volume aumentou muito, muitos trabalhadores foram mandados embora, nós temos despedida em massa, as empresas estão pedindo para prorrogar os acordos judiciais que foram parcelados. Tem empresa que parcelou o acordo e está querendo cumprir o acordo só a partir de janeiro do ano que vem. Outras querem prorrogar o parcelamento de 5, parcela em 10. Outros não têm dinheiro para pagar, está pedindo para suspender o processo. Outras estão pedindo. É isso mesmo. Doutor Ivani, eu só vou lembrar o seguinte, nós temos 10 minutos, infelizmente. Eu queria ficar aqui 2 horas com a senhora, aprendendo e aprendendo. Temos 10 minutos. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas, tipo, home office, teletrabalho, as ferramentas, como é que fica? De quem é a responsabilidade? É assim, a medida provisória 927, ela trouxe a figura do teletrabalho, mas ela diz que o fornecimento de todas as ferramentas é a cargo do empregador. O empregador já vai usar o ambiente de trabalho do trabalhador na casa do trabalhador.
Ele tem que cuidar do meio ambiente. Se o trabalhador tem uma mesa baixa, tem uma cadeira que não tem encosto, se ele não tem internet, como é que vai fazer? Então, tudo isso tem que ser providenciado. O ambiente de trabalho para não causar doença do trabalho e tudo mais. Então, esses gastos é por conta do empregador. O empregador pode fazer um contrato individual com o trabalhador, não é isso? Exato. Colocando tudo que é necessário, mas a conta da luz, a conta da internet, propiciar a banda larga, adequada, todas essas coisas ficam a cargo da empresa. Perfeito. Algumas empresas, elas colocam uma ajuda de custo fechado. Ah, eu vou te dar R$1.000 e você se vira. Mas ela está indenizando os gastos que o empregado está tendo, entendeu? Tem empresa que dá o computador e o trabalhador leva o computador para casa. E ele apresenta a conta de luz e a conta da internet para a empresa, ou ela dá uma ajuda de custo para ele pagar, mas fica a cargo do empregador isso daí. Ok. Pela medida provisória. Agora, o sindicato pode negociar também isso, Também, viu, doutor Jonas? Claro, claro. E conseguir algumas vantagens com relação a isso, ao trabalhador. Agora, o que dá problema e discussão, doutor Jonas, é a hora extra. Como controlar, né? Porque não tem controle a hora extra, né? O trabalhador pode dormir até meio-dia e trabalhar depois do almoço, ou ele pode dormir o dia inteiro e trabalhar à noite, virar a noite trabalhando. Como é que nós vamos controlar a jornada de trabalho desse indivíduo, não é verdade? Verdade. Agora, tem alguns casos que a empresa controla. Ela tem um modem, um software aplicativo, que o trabalhador só consegue logar se a empresa destravar. Entendi. E aí, em determinado horário, a empresa trava e ele não consegue logar mais. Então, a própria empresa tem um software aplicativo que ela consegue controlar o login, não é isso? Exato. Legal. Então, neste caso, eu preciso até de uma perícia de engenharia, né, telemática, para entrar no computador e ver se tem esse software aplicativo de login e logout, entendeu? Doutor Ivani, nós estamos acabando o tempo. Estou com uma dúvida aqui, duas coisinhas rapidamente que eu gostaria que a doutora Ivani falasse. Tá ótimo. Ultratividade, doutor Ivani. Eu sei que está lá o nosso presidente. A MP, vamos lá, como é que a MP E927 diz que não tem ultratividade e que é liberalidade do empregador continuar a vigência da norma coletiva, beleza? Por mera liberalidade, a empresa não vai continuar nunca. Mas a empresa corre o risco, porque se ela não dá vigência na norma coletiva, por exemplo, do plano de saúde, e o trabalhador pegar um Covid e não tem um plano de saúde. Então, eu aconselho ao empregador continuar. Agora, o PL 15/2020, que está convertendo a medida provisória 936, ela trouxe várias regras de norma coletiva e ela está dando ultratividade nas normas coletivas, né, até dezembro, que é o período da pandemia. Calamidade. Tá certo? Só que está no projeto de lei ainda, né? Ainda não foi transformado em lei. Então, nós temos alguns... eu recebi, por exemplo, hoje, um protesto de database. Hoje terminou a vigência da norma coletiva de uma categoria, eles entraram com protesto de preservação da database, entendeu? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou despachando para as partes, se elas querem que eu faça uma audiência de conciliação. Eu vou tentar estender, preservar, manter a database da categoria até a próxima negociação coletiva, entendeu? Perfeito. Eu vou tentar isso por acordo. Aí, se não houver acordo, eu vou decidir o protesto de assegurar a database até a conclusão das negociações. Estamos no momento... Como a conclusão das negociações estão difíceis, por conta do Covid e de fazer assembleias e tudo mais, a melhor solução é a solução negociada, doutor Jonas. Perfeito. Sempre né? Algum sindicato que tenha norma coletiva que está para vencer,
tenta entrar em contato com a empresa para prorrogar, pelo menos até dezembro, na linha já do projeto de lei que está lá para sancionar com o presidente. Se não conseguir, entrar com um protesto de database, uma cautelar de protesto de manutenção de database enquanto seguem as negociações. Perfeito. Essa que é a saída. Perfeito. Doutora Ivani. A ultratividade das normas, ela se dá só com relação às cláusulas sociais. Com relação às cláusulas econômicas, né, elas mantêm o mesmo patamar. Porque também não dá para fazer redução salarial, não é isso? Perfeito. É vedada a redução salarial. Perfeito. Doutora Ivani, estamos aí já terminando. Eu tinha mais um assunto para falar aqui sobre a questão da constitucionalidade, mas não vamos falar. Sobre a... Não, pode falar. Não, mas nós vamos cair daqui a pouquinho. Faltam 5 minutos. Vou marcar outra, então. Isso, então pronto. Você viu que agora tem estado? Eu ia sugerir, estava até aqui escrito, lembraram aqui que era para falar sobre isso. Falar assim, olha, nós vamos marcar, inclusive, tem uma maneira diferente que você não tem a limitação, né? Com uma webinar, né? Poderíamos marcar. Vamos pensar alguma coisa, porque... Olha, você tem a plataforma Zoom? Tem. Então, vamos fazer uma webinar pelo Zoom. Pelo Zoom, exato. Vamos pensar isso aí, vamos marcar uma data, ajustar, porque tem um monte de... Se você quiser, não precisa ser só uma webinar, pode ser inclusive um mini congresso, um debate, perfeito, e mais pessoas participando, umas 4, 5, 6 pessoas. O sindicato está totalmente preparado. Eu ia até falar de um acordo que nós fizemos, uma reunião e fizemos uma assembleia com a Embraer, com 4.000 engenheiros, conseguimos fazer. Então, o Sindicato dos Engenheiros está preparado, o presidente, engenheiro Murilo, está dando uma atenção especial com relação às negociações. Quer marcar uma webinar? Pode marcar. Qualquer plataforma, Zoom, Google Meet, Canvas, Simpla, qualquer uma que você quiser. O sindicato já tem uma plataforma, nós vamos marcar isso o mais rápido possível, porque eu estou empolgado. Ótimo. E olha, e perguntas adoidadas. Então, doutora Ivani, para as suas considerações finais, que eu estou vendo que já a gente cai aqui. Um beijo para todo mundo. Vocês sabem que todos os engenheiros aí moram no meu coração. Sempre que eu posso, eu vou nos seus congressos, participo dos seus eventos. É uma honra estar aqui. Fico à disposição para quando vocês precisarem. Muitíssimo obrigado, doutora Ivani. Brilhante, como sempre. O Sindicato dos Engenheiros agradece. O presidente manda um grande abraço. Agradece. Um beijo para o Murilo. E para o Teixeira, que é meu amigo do peito. Isso, diretor nosso lá do sindicato. Ótima conversa. E para as meninas, né? Todas as meninas aí, eu não sei o nome de todas, mas todas as meninas aí do sindicato. Inclusive, eu sei que a Karen não trabalha mais aí, mas um beijo para a Karen, para todas as meninas. Tem a Gisele, tem a Heloísa. Então, lá, a vida continua. Isso, as meninas todas. A vida continua. Quero agradecer também pela grande audiência que tivemos aqui. Muitas perguntas. Obrigada. Nós vamos levar essas perguntas para essa nossa próxima live ou webinar, o que seja. Porque está muito gostoso. Obrigada. E é muito bom conversar com quem entende do assunto, de quem realmente entende. Doutora Ivani, parabéns, está muito agradecido. Obrigada. Um abraço para todos, obrigado pela audiência. Beijo. Beijos.